A pneumonia e as suas causas emocionais. Metafísica da saúde. O que é a metafísica da saúde? É a ciência que estuda as causas emocionais das nossas doenças e enfermidades. Mais de 90% das doenças que a gente tem, das enfermidades que a gente tem, elas têm razão emocional. Você vai tratar sim o físico, vai tomar lá o remédio que você tem que tomar. Mas se você não trabalhar o emocional, aquela doença volta e volta e volta e volta diversas vezes. Porque você tratou a consequência, mas você não tratou a causa. Então vamos entender aí nessa parte emocional. Causas emocionais da pneumonia. No final desse vídeo eu mostro uma playlist para você com vários vídeos de metafísica da saúde. Clica nessa playlist e faz uma maratona ali que você vai aprender muita coisa interessante. Tá certo? Vamos lá então. Eu vou me utilizar da coleção Metafísica da Saúde do Val Capelli e do Gasparetto, volume 1. Eu vou fazer aqui uma leitura e a gente vai estudar juntos. Pneumonia significa cansaço da vida, irritação por ter se doado muito aos outros sem haver a troca. É a que a pessoa fala, eu já não aguento mais. Ou então ela tem aquele sentimento, mas eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu fiz tanto por você e eu não estou recebendo nada em troca. Pessoas que têm esse sentimento têm uma tendência a ter pneumonia. Abre teu olho se você tem essa questão aí. Mas eu me esforço tanto, mas eu trabalho tanto, mas eu faço, né? E olha só como é que eu tô, olha só, essa pessoa não faz. Olha bem isso aí direitinho, tá? Então ele fala assim, que a pneumonia é um processo inflamatório, geralmente agudo, compromete os alvéolos, bronquíolos, os espaços dos tecidos pulmonares. Pode ser originada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas. Nos adultos é mais frequente a pneumonia bacteriana causada pelo pneumococo. Nas crianças, a origem é viral, vírus, né? A doença começa com uma infecção nos brônquios e nos alvéolos, né, nessa área dos pulmões, tá? Afetando uma parte dos pulmões. Na pneumonia, o gás carbônico é eliminado adequadamente, mas o oxigênio diminui sua concentração no sangue. Então, a gente respira. Oxigênio elimina gás carbônico. Oxigênio elimina gás carbônico. E esse oxigênio que vai para o sangue, ele não está muito legal. Eu elimino gás carbônico normalmente, tá? E aí ele diz, a pneumonia reflete um estado interior de cansaço da vida, causado por ferimentos, decepções ou preocupações excessivas que levam a pessoa ao desespero seguido de desânimo. Muitas vezes a depressão ela pode ocasionar também um quadro de pneumonia. Várias pessoas que chegam numa extrema depressão apresentam uma pneumonia. Olha aí o motivo. Você conhece alguém que já passou por isso? Coloca aí nos comentários para mim, tá bom? Então ele diz, a pessoa fica vulnerável a contrair a pneumonia quando perde o prazer e o entusiasmo pela vida e se sente desanimada. Eu vou pular aqui porque é muito grande o texto. Então ele diz, o que leva uma pessoa a ficar desanimada a ponto de provocar uma pneumonia? Então ele diz aqui, a desilusão, geralmente, né? A desilusão com alguém muito importante na sua vida afetiva. Então, geralmente, se desiludiu com alguém afetivamente. Pode ser um pai que se decepciona com o filho, pode ser uma decepção conjugal, pode ser também cansar-se de lutar em vão sem conseguir resolver uma situação. Ele luta, ele luta, ele luta, aquela sensação de que está enxugando gelo, né? E o negócio não acaba nunca. E aí o que acontece? Essas frustrações, elas têm uma consequência de que o que é a frustração na verdade? É a nossa expectativa equivocada. Eu achava que aquele marido, que aquela esposa, que aquele pai, que aquela mãe, que aquele filho, que ele fosse algo e não é nada daquilo. Fui eu que não enxergava. E aí vem essa decepção que pode gerar nessa pneumonia aí. Tá ok? Então ele fala também,
O outro fator agravante é quando você se considera assim, eu fiz tanto pelo outro e não recebi nada em troca. Então, o que provoca isso? É a mania de ser prestativo, generoso, enquanto você se incumbe de fazer quase todas as tarefas e os outros ficam acomodados. Então, como tinha uma música que falava, né, a própria Amélia, né, que está fazendo, vai fazendo. E cadê? E cadê ela ter um momento para ela? Cadê ela ter um espaço para ela? Eu estou colocando aqui no card um vídeo que a gente fala assim, como é que é? Amor próprio é egoísmo? Ó, tá no card, eu já botei no card ali. Depois você assiste, tá? Vê em quantos minutos que tá esse vídeo, depois você assiste. Por quê? Ela perde o amor próprio e fica fazendo, esperando em troca. Se você tá fazendo e eu tô ali parado, eu tô recebendo tudo, eu vou querer dar o que de troca? Muitas vezes a pessoa não vai querer dar nada de troca. E o outro fica esperando a troca. Ele cria a expectativa dessa troca. E aí, naquele momento, a pessoa não dá nada de troca, ela tem uma decepção profunda. Então, primeiro, eu vou fazer porque eu gosto de fazer, ou porque eu quero fazer, ou porque me faz bem fazer. Esse é um ponto. E segundo, sem esperar nada em troca. Esse talvez seja um ponto para você trabalhar na sua mente, no seu pensamento e no seu emocional. Ou então é melhor nem fazer. Se você está fazendo esperando essa troca, por quê? Você corre o risco de se decepcionar profundamente. Faça o bem porque fazer o bem é bom, não necessariamente por trocas, né? Então ele diz aqui, tem aquele sentimento então, né? Sobre a criança, ele fala aqui sobre a criança, que tudo recai sobre ela, ninguém faz nada na casa, só ela que vai à padaria, só ela que faz a atividade, só ela que faz as coisas. Então a criança, ela começa a encarar, aí já é um caso da criança não ter uma visão maior, né? De que ali o pai está trabalhando, que a mãe está se esforçando, está fazendo, mas a criança sente assim, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Que a criança ela não tem a noção do que é o tudo, na verdade, né? Mas esse sentimento do tudo eu gera também essa pneumonia, tá? Se você tem no teu filho, na tua filha, essa frase muito tudo eu, tudo eu, tudo eu, reavalia, conversa, mostra aí os fatos e as situações, tá bom? O que mais que ele coloca aqui? Então, ele fala sobre as decepções, fala sobre o sentimento da pessoa tá fazendo tudo, né? Ele fala que um outro exemplo é a dona de casa que se desdobra para atender às necessidades da família. Ela chega ao ponto de pensar, o que seria dele se não fosse eu aqui? E aí, daqui a pouco ela sofre uma decepção e vê que todo mundo toca o barco do seu jeito. Pode não ser tão caprichado como era o jeito dela, mas a vida continua e todo mundo consegue tocar o barco. Então, olha aí que ponto importante de se trabalhar, de se tratar, né? Então ele diz aqui, toda essa abordagem nos leva a compreender que quando executamos alguma tarefa no lar, no trabalho, vamos fazer com prazer, porque além de nos beneficiarmos, estaremos também facilitando a vida de alguém que nos é querido ou contribuindo em prol de um objetivo. Faça o bem porque fazer o bem é bom e não porque necessariamente eu estou querendo uma troca, eu estou querendo um retorno ou alguma coisa assim. Ou eu vou começar a cobrar, eu te fiz, você tem que me dar em troca. Aí o negócio não fica bem assim. Você pode ter uma decepção muito grande, ok? Então ele fala, ter um senso de alto valor evita tornarmos dependentes de consideração dos outros, pois isso nos leva a cometer exageros no empenho e dedicação a ele ou aos afazeres, acabando por provocar um grande desgaste e um profundo desânimo quando não nos sentimos recompensados. Eu me esforço e na hora que eu dou o meu esforço, dou o meu máximo, aquele outro me dá o seu mínimo. E eu fico decepcionado. Ó, vem a pneumonia. E muitas vezes, gente, avalia aí uma coisa. Aquilo que o outro me dá, que às vezes eu considero que é o mínimo, às vezes isso é o máximo dele. Às vezes aquela pessoa só tem essa capacidade mesmo. E eu é que quero cobrar num padrão, num padrão de uma qualidade que às vezes é a qualidade que eu faço. Então, muito cuidado com isso. Faça o bem porque fazer o bem é bom. Para de ficar querendo esperar trocas, ok? Então, quando você aprender a trabalhar isso melhor, trabalhe isso na sua terapia, trabalhe isso, enfim, no seu dia a dia, e você vai começar a perceber que as chances de ter uma pneumonia vão se reduzir bastante.
Gostou? Dá o like. Conhece alguém que teve pneumonia ou que já teve? Manda esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Amanhã tem mais vídeo e semana que vem tem mais Metafísica da Saúde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!